Bom dia! Sejam bem-vindos ao Boa Manhã. Eu sou a Mirelle Moura e será ótimo ter a presença de vocês aqui hoje. E, gente, é sexta-feira, a gente está cheio de coisa legal aqui no programa para você que nos assiste. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui no Boa Manhã sobre educação e diversidade com a professora Maura Dias, tá imperdível. E para você participar com a gente, manda uma pergunta para o nosso Instagram, @boamanhanatv, que a gente vai responder aqui para vocês. E no Boa Receita, a gente está com uma receita deliciosa. Eu fiz especialmente para você. Ela é rápida, ela é gostosa, então você não pode perder, tá? Vamos ver a vinheta. E vamos começando o Boa Manhã de hoje com um assunto muito importante para a nossa sociedade. A gente vai receber aqui uma professora e escritora, ela é a Maura Dias, para uma conversa sobre educação e diversidade. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, manda para as nossas redes sociais, @boamanhanatv, e a gente vai ler aqui para você no palco e responder. Então, pode vir. Prazer, Oi, Maura, Ellie, tudo prazer. bem? Olha, fica à vontade. Aqui a gente vai bater um papo e vou até colocar um álcool gel aqui na mão. Se você quiser, você pode colocar também. A gente já deixa tudo certinho. E assim, temos aqui algumas perguntas do público mais tarde. Agora vão ser as minhas. A primeira já é: o que é diversidade na educação? Olha, eu vou responder essa pergunta primeiro te dizendo o que não é a diversidade na educação. Boa. Que a gente, claro que é um assunto que está em pleno desenvolvimento, a gente tem estudado muito, e passou por algumas fases de chamar de tolerância, de aceitação, de conviver com o diferente. Sim. Mas, na minha visão, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de muito mais do que isso. Por quê? Onde que está o erro, por exemplo, em falar aceitar o diferente? Porque se eu sou o diferente, quem que é o igual? Né? Então, quem que é o um para dizer o que é o outro? Então, aceitar o outro. Tá, mas então você é a referência do um, você é a régua, né? Então, quando a gente fala de diversidade, eu acho legal a gente pensar que todos somos diversos. É claro que é uma inocência falar somos todos iguais, né? Que temos todo acesso às mesmas coisas, viemos da mesma história, do mesmo lugar. Claro que não. Mas a gente entender que, sendo diversos, nós podemos conviver e muito mais para além disso, né? Não é só conviver com aquele que é diferente de você, mas entender que cada um vai contribuir de uma maneira para a formação de uma sociedade, de uma escola, enfim, uma família que vá permitir que cada um seja o que é, né? Sem precisar encaixar num padrão, sem precisar procurar ser uma coisa que não é. A ideia é não ter o igual, não ter o não ter o normal. O padrão, né? O padrão, Sim, a ideia é ser diferente, é tudo bem. Uma outra pergunta é: qual é o papel da escola na diversidade? Aí existe o papel que eu gostaria e o papel que, às vezes, a escola tem que, na minha visão, não é legal, né? Sim. Que a escola pode ter o papel, que é o que eu gostaria que todas tivessem, de questionar, de combater essa estrutura de exploração, essa estrutura de exclusão, essa estrutura de preconceito, de opressão que a gente tem hoje na nossa sociedade. Muitas vezes, e se for ver historicamente no Brasil, a escola teve e tem ainda um papel de perpetuar essa estrutura. Então, acho muito importante a gente repensar esse papel todos os dias. É uma coisa que eu prezo muito na minha prática quando eu estou na sala de aula ou quando eu estou no ambiente escolar, numa reunião, num planejamento, numa escolha curricular, de pensar, isso que está aí é o normal? Isso que está... E seja lá o que for, eu sou professora de matemática. Eu questiono na minha aula por que o nome do teorema é de Pitágoras.
Sim. Por que foi o Pitágoras que botou o nome no teorema? Né? O que ele tem? Por que a gente fez essa escolha? Né? Entre centenas, milhares de outros exemplos. Mas o tempo todo a gente questionar isso para mudar esse papel da escola. A escola ter o papel de revolucionar, de combater, de desconstruir essa estrutura e não mantê-la, né? Exatamente, o que muitas vezes é o que pode acontecer e acontece. Né? Exatamente. Então, assim, como que a diversidade ela influencia, seja de forma positiva ou de forma negativa, no aprendizado de uma classe na escola? Se a escola for uma escola que respeita e valoriza a diversidade, é extremamente benéfico, né? Porque essa visão que a gente tem do incluir o outro. Tem um exemplo que eu adoro dar, que uma amiga minha me falou, que é bem característico, é interessante para a gente entender um pouco de como que funciona na escola. Quando a gente vai pegar um metrô, tem lá a luz que acende para avisar que a porta vai fechar, que foi pensado originalmente para atender a comunidade de pessoas surdas. Sim. Mas quando eu estou ouvindo música com meu fone, aquela luz funciona bem para mim também. Então, uma estratégia que foi pensada para incluir a comunidade surda, de fato, está promovendo uma melhora para todos os usuários do metrô. E pensando nisso, trazendo para a escola, é a mesma ideia. Então, se você trabalha olhando para a diversidade, quando você tem um aluno que tem uma necessidade especial educacional dentro da turma, por exemplo, e você faz uma variação da tua aula, você vai estar atendendo não somente esse aluno. Você vai estar, ao momento que você diversifica a tua aula para atender um ou outro, de fato, você está melhorando a qualidade da tua aula para todos. Que é o que eu falo. Se eu tenho uma turma de 30 alunos em que 10% aprendeu, eu fracassei. Eu fracassei com 100% deles. Né? E quando a gente tenta olhar para um aluno que seria o padrão, né? E aí pensando de um aluno, aquele aluno quietinho, estudioso, geralmente assim bem branquinho, né? Bem delicadinho, aquela aluna que fala baixinho, com aqueles cabelos loiros maravilhosos. Se a gente pensa em atender esse aluno que tem uma estrutura em casa, que estuda em casa, qual o sentido de eu atender este aluno? Nenhum. Sim. Eu tenho que atender a todos. E para atender a todos, quando eu olho para todos e procuro ver o que cada um deles precisa, quando eu olho para um, eu atendo o outro. E acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter todo dia quando entra na sala de aula. Minha aula atinge a todos? Minha aula, pelo menos, tenta atingir a todos? A cultura escolar dessa escola onde eu trabalho atinge a todos? Quer atingir a todos? Se sim, já é um bom caminho. Sim. E ainda sobre essa questão da sala de aula, qual a importância de falar sobre a diversidade pensando no futuro dos alunos? Eu também sou formadora de professores, eu dou aula na licenciatura, e eu gosto muito de falar para os meus alunos que o conteúdo não é importante. É claro que é. Mas a gente não pode pensar na sala de aula como um lugar em que a gente vai ensinar conteúdos para os nossos alunos. Eu falo sempre para eles que o conteúdo é a desculpa que a gente arranja para ensinar habilidades. Né? Então, quando a gente está ali com crianças, com adolescentes, trabalhando com eles, é importante a gente pensar como que cada fala nossa, como que cada objetivo de cada aula vai atingir o nosso alunado, né? Eu vejo quando eu recebo alunos no ensino médio, recebo alunos na graduação, eu consigo ver quem veio de escolas que valorizavam mais a diversidade e consigo ver quem veio de escolas mais conservadoras, porque assim você vê que a pessoa não tem o livre pensar. Né? Eu recebo alunos às vezes que, quando eu digo, por exemplo, esse problema que eu te dei não tem resposta única. É o seu argumento. Você fala, não, como assim? Como assim um problema de matemática não tem uma resposta pronta? A pessoa trava. Você vê que assim,
veio de uma cultura escolar de reprodução de conteúdo. E não é por aí, né? Tudo que a gente trata na escola tem que ser diverso. Então, se eu sempre reproduzo a mesma aula que eu tive na minha educação básica, por exemplo, e falo, está dando certo para qual parcela dos meus alunos? Então, se eu valorizo a diversidade, inclusive de como que cada aluno aprende, se eu não faço sempre a mesma aula, eu estou favorecendo que todos tenham a oportunidade de também aprender habilidades. Então, eu gosto, por exemplo, na minha aula, de não valorizar o resultado correto e de valorizar a escrita. E com isso eu vejo que muitos alunos que dizem que odeiam matemática, quando eu falo escreva em língua portuguesa como você pensou, ele fala, mas peraí, então também vale na aula de matemática escrever em português? Então, peraí, as minhas habilidades de comunicação também servem para essa aula? Sim. E aí você consegue atingir, aí você consegue dar mais confiança, né? A gente vê que o aluno que veio de uma escola que não trata de diversidade, geralmente é um aluno muito inseguro, ele tem muito medo de errar, ele tem muito medo de ser, tem medo de falar. E a gente vai vendo pelos marcadores, né? Então, assim, é impressionante e, assim, quem for professor que estiver assistindo a gente, começa a olhar para isso na tua aula. Repare quando você está fazendo uma discussão, quem mais fala são sempre os meninos. Quem sempre está mais à vontade para falar qualquer bobagem que vem na cabeça são os meninos. E estão corretos. Porque escola é lugar de errar. Se a gente não erra, a gente não aprende, não tem jeito, né? Sim. A gente tem que acabar com essa visão do aluno que sempre acerta, né? Aquela coisa de escolinha do professor Raimundo. O professor pergunta, o aluno responde, ele trouxe de casa, né? Não, o aluno tem que errar. Então, assim, o aluno que tem mais segurança de falar sem medo de errar é o aluno que vai aprender mais. E a quem que é dada mais essa liberdade? Para os meninos, brancos, bonitinhos, escovadinhos, eles ficam completamente à vontade. Você vê que depois, quem vai falar um pouquinho mais são as meninas, mas mais as meninas brancas. As crianças negras são super silenciadas. E toda vez que eu falo isso, a primeira cara que as pessoas me fazem é tipo, não, na minha escola não é assim, não. Eu falo, repara essa semana inteira, depois você volta para conversar comigo. E é dito e feito, você fala, mano, é verdade o que você me falou. Sim. Na minha aula, as crianças pretas não falam. E aí eu pergunto, por quê? Porque elas foram encorajadas e ensinadas, né? E aí não elas, eu posso falar até de um caso particular. Uhum. Eu passei por isso na minha infância, né? Então, eu acho que encorajar a pensar, devia ser o papel da escola encorajar a diversidade. Uhum. E já pegando um gancho disso, qual o papel da mídia em encorajar minorias, né? Em um ambiente escolar? Uhum. A gente bota minorias entre aspas, né? Porque, na verdade, nós somos a maioria, né? Exatamente. E a mídia tem... como o que eu te falei mais cedo desses dois papéis da escola, que pode ser o de perpetuar, de promover a desigualdade, e também pode ser o de questionar e combater, o papel da mídia é o mesmo. E são escolhas muito bem pensadas, né? Então, quando a gente vê ali na novela... esses dias, eu não assisto mais novela, mas esses dias eu estava na casa de uma amiga e aí ela botou lá a novela pra gente ver e me chocou, como desde os anos 80, quando eu assistia a novela, aparece aquela figura da família milionária tomando café em volta de uma mesa incrível, assim. Cheia de coisa. E aí a pessoa toma um gole de café e sai correndo para trabalhar, né? E fica criando uma realidade que não existe. Não questiona quem foi o batalhão de funcionários que montaram aquela mesa para a ricona que acorda maquiada e lá... Então, quer dizer, que imagem é essa que está sendo criada, né? Quando a gente fala de representatividade, tem se esvaziado um pouco o debate antirracista, o debate antipatriarcal. Às vezes a mídia rouba um pouco dessas nossas lutas, esvazia de significado e bota lá para dizer que é bonito, né? Eu acho representatividade super importante. As crianças precisam olhar para a TV, para a internet, para o Instagram, para livros e se enxergar, para se reconhecer como gente, para falar, opa, aquilo ali é um ser humano, eu sou um ser humano também.
Mas o ser humano que aparece na televisão é muito diferente de quase todo mundo que eu conheço. Né? Porque o ser humano que está lá, em geral, representado como um ser humano que vale alguma coisa, é branco, é hétero, é magro, é lindo, é loiro. E às vezes só é lindo porque é branco também, né? Que me ajuda. E aí que tá, começa retratando que eu não sou gente. Né? Eu que sou gorda, por exemplo. Se eu assistir televisão, eu vou chegar à conclusão limpa e clara de que eu não mereço ser amada. Eu posso até ser divertida, engraçada, ter muitos amigos, mas amada não posso ser. É isso que a televisão me diz todos os dias. Né? Então, o pobre tem aquele núcleo da novela que é engraçado, é super estereotipado, mas não mostra nós pobres fazendo outra coisa que não seja viver numa comunidade, não sair dela, não estudar. Então, ela rouba muitas oportunidades. Né? Eu vejo alunos meus que inclusive até ter mais de um aluno meu que já me falou, nossa, professora, você foi a primeira que me viu. Aí, quando fala isso, eu já quero chorar aqui agora, né? Porque é isso, a criança se sente invisível quando ela não é representada. E falo de uma representatividade profunda, né? Não só colocar uma apresentadora preta, que eu acho super importante. Tem que ter, mas tem que ter mais que isso. Não pode parar aí. Não pode só falar, a criança vai falar, legal. De 20 que são diferentes de mim, tem um que é mais ou menos parecido, mas não muito. Exato. Então, a gente precisa avançar muito, né? É sobre o diverso, né? Não é só uma figura. Tem que se ver em todos os espaços, em todos os lugares, e não só uma vez. Sim. Tem que ser em todas as vezes. Sim. E já pegando esse gancho, você escreveu o livro A Festa Inventada de Luara, né? Sobre o poder da imaginação. E também, tanto que você considerou nesse livro até palestras que você deu sobre racismo, temas polêmicos como esses, sobre a questão da diversidade em geral. E como que foi escrever sobre isso num livro infantil? Foi muito, muito interessante. Eu não imaginava que eu ia escrever um livro infantil. Eu me sentia assim naqueles programas que passam, que a moça chega no hospital assim com dor nas costas e quando vê ela tá grávida, ela sai com o filho na mão, não sabia nem que estava grávida. Foi isso que me aconteceu. Esse livro brotou como um filho que eu não... Falei, nossa, tem um filho. Foi isso. E porque eu falo muito para adolescentes, né? E para adultos, porque primordialmente eu leciono no ensino médio e no superior. Mas quando surgiu a ideia de escrever esse livro, eu senti também muito libertador, porque como eu falo para adolescentes e adultos, eu estou sempre falando sobre desconstrução, sobre questionar as estruturas que estão aí. E escrever para crianças é uma oportunidade incrível para mim, porque eu posso construir, né? E não preciso desconstruir, porque a criança não é naturalmente preconceituosa, né? Então, eu acho super importante quando a gente vai construir uma biblioteca para os nossos filhos, quando a gente vai fazer escolhas, né? Do que a gente vai oferecer para as crianças. Nesse caso, a representatividade foi super importante, né? Então, os personagens são de etnias diversas. Tem um personagem branco só. Não, dois. Do livro inteiro só tem 2 personagens que são brancos. Foge a regra, né? E que regra é essa? Né? Que regra é essa que sempre tem que ter branco? Aí a gente põe um preto, de vez em quando um com alguma feição mais ou menos indígena e segue o baile, né? Mas, então, eu subverti essa ordem, mas que pelo que eu tenho recebido de feedback, as crianças que leem não acham nada estranho, né? Então, na festa, quem faz o bolo é o pai, junto com a tia, junto com a avó, quer dizer. Quem sobe na escada com a furadeira para pendurar as coisas é a mãe. E para as crianças, tá tudo bem. Então, eu vejo os adultos que leem, nossa, que legal o pai fazendo bolo. Eu falo, legal por quê? Na sua casa o homem não faz bolo? Ai, não. Então, quando o adulto pega esse livro e fala, nossa, você fez tudo ao contrário. Eu pergunto, ao contrário de quê? Ao contrário do normal? Né? Então, propor essas coisas que são ao contrário do normal, que não deveria ser normal, vai construir nas crianças esse normal que tem que ser, que é cada um ser o que é e pronto. A ideia me veio um pouco também, quando eu
gosto muito de série de fantasia, né? E eu me questionava assim, como pode, né, uma pessoa que escreve um filme, que escreve uma série, que consegue imaginar, sei lá, dragões, fadas, trolls e coisas que de fato não existem, mas é muito difícil a gente assistir uma história em que, por exemplo, mulheres estão naturalmente em posição de liderança. O que é mais fácil de imaginar? Um dragão que cospe fogo, mas a gente nunca vê uma mulher em posição de liderança, por exemplo, ou quase nunca, né? Então, oferecer essas oportunidades para as crianças de terem acesso a ver o diferente, mas coloco entre aspas, porque não tinha que ser o diferente. Então, acho que é isso. Eu oferecer as oportunidades para as crianças já terem acesso a essas ideias sem precisar construir uma coisa ruim para depois desconstruir. E foi muito legal esse aspecto de escrever para as crianças. Sim. A gente já vai para o segundo bloco, onde a gente vai responder a pergunta do pessoal. E passou tão rápido, mas eu vou ter que chamar um intervalo aqui. Quando a gente voltar, a gente continua com o mesmo papo, legal. Tá bom? Então, fica aqui comigo, a gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais. E a gente está de volta com um papo sobre educação e diversidade e a gente está conversando com a Maura Dias. Ela escreveu esse livro aqui muito fofo, A Festa Inventada de Luara, que eu estava aqui até dando uma olhadinha, gente, é muito bonitinho. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sinopse, o que acontece, a história dele. A história é uma história muito delicada, né? Que é a festa de aniversário da Luara. E claro que eu não vou dar spoiler, né? Mas a família planeja a festa, é muito aquela festa que remete assim à nossa infância, de a família enrolando o brigadeiro e fazendo bolo, né? Escapar um pouco dessa lógica consumista de fazer em buffet, né? E conta a história da família que vai ajudando e que vai contribuindo. E aí tem a vovó dela, que é meio que assim um oráculo, aquele receptáculo de informação e sabedoria, né? E aí ela vem questionando quem é o melhor amigo da Luara. E no desenrolar da festa ela vai pensando, os amigos vão sendo apresentados. E no fim ela chega a uma conclusão muito interessante. Eu não vou contar aqui. Importante, deixar o suspense, né? Claro, para prender a atenção do leitor aí, pro pessoal ficar curioso. Exatamente. É muito bonitinho, gente, sério, de verdade. Quem tem filho, vale a pena. É uma leitura super proveitosa. E tem projeto de livros futuros? Então, na verdade, é um projeto futuro de um livro passado. Porque, na verdade, esse livro, ele nasce quando eu estou escrevendo um outro. Eu e mais 2 amigos, nós estamos escrevendo como que um manual para o professor conseguir trabalhar a diversidade na escola. Então, nós vamos, assim, fazer um panorama histórico, alguma conceituação e vamos dar algumas dicas, alguns caminhos para se trabalhar os temas de uma escola antirracista, para se construir uma escola antipatriarcal, para se construir uma escola em que são aceitas todas as pessoas. Então, a gente vai falar de racismo, de machismo, vamos falar... Na verdade, vamos falar o contrário, né? Não vamos falar de racismo, vamos falar de antirracista, de escola antirracista, vamos falar de feminismo, vamos falar de inclusão, de necessidades especiais, de educação na periferia, de diversidade étnica. Uma introdução de cada um desses temas para os professores que, assim como eu, há pouco tempo atrás, queria falar sobre o assunto com os meus alunos, mas não sabia por onde começar. E na verdade, para começar, basta a gente ter o desejo. Se a gente tem o desejo, a gente tem a disponibilidade, a gente estuda um pouquinho, e se a gente tem o ouvido aberto para ouvir as demandas dos nossos alunos, se eles percebem que você está pronto para ouvir, eles já estão prontos para falar faz tempo. Então, para esse professor que quer trabalhar melhor a diversidade, não só numa aula que o tema é diversidade, que também é um outro erro que a gente comete, né? A diversidade a gente tem que falar sobre ela o tempo todo, a gente tem que pensar, a gente tem que estar com o ouvido e com o olho aberto o tempo todo.
Então, esse livro que está no forno, não sei se está no forno ou na batedeira, ainda acho que ainda está na batedeira, que demora um pouquinho ainda para sair. Ele vai justamente trazer essas diretrizes, né? Não vamos dar receita porque não existe. Aí é a pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos trazer algumas diretrizes, algumas reflexões para o professor se sentir mais seguro para tratar, para dar aulas considerando que a diversidade existe e que é uma coisa incrível que precisa ser valorizada e trabalhada. Né? Sim. A gente agora vai para algumas perguntas do público. Legal. Que foram enviadas. Então, vamos ver a primeira pergunta. Como é que a gente trabalha a inclusão social dentro de casa com os pais, já que a responsabilidade não é só da escola? Então, como a gente pode fazer isso? É uma pergunta interessante. Eu penso que a escola é uma instituição que está, claro, dentro da sociedade e eu penso que é muito importante a escola ter uma conexão muito forte com a comunidade, né? Então, primeira coisa é trazer a família para dentro da escola. Ah, mas é difícil, mas não dá tempo, mas tem família que não quer, blá, blá. Existe todo um conjunto já de frases prontas e de ideias pré-concebidas para dizer não adianta querer contar com a família. Mas isso não é verdade. A gente precisa realmente abrir um espaço para a família, né? Sim. Eu me lembro de uma reunião de pais, uma vez que eu participei, uma parte dela até liderei e tal, e era uma sala lotada de pais e mães, e a gente já imagina, claro, que a maioria dessas pessoas eram as mães e não os pais, né? Sim. E observando ali 10 a 20% eram pais, eram homens e o restante mulheres. E eu promovi um debate, a gente estava falando, enfim, eu nem me lembro o assunto, na verdade. E a gente foi fazendo esse debate e eu via que aquele 20% de homens era quem estava praticamente com 100% das falas. E aí eu questionei isso, ali na reunião. Aí deu aquela estremecida e depois desse momento as mães começaram a falar. E depois vieram falar, nossa, eu nunca tinha me sentido à vontade para falar nas reuniões. Eu achava, sabe, eu percebia que aquele espaço não existia de fato. As mães estavam lá presentes de corpo, mas não sentiam que ali era um lugar para elas serem ouvidas, ali era um lugar para elas falarem. Então, quando eu dei esse estalo e falei, eu quero ouvir também das mães, aí a reunião pegou fogo e de uma maneira muito boa. Pegou fogo no sentido de produzir, começaram a vir ideias, a gente começou a discutir e foi super proveitoso. Dei um exemplo muito pontual, muito pequeno, mas eu penso que precisa ter esse diálogo. Porque eu vejo, por exemplo, pelo meu pai, né? Meu pai que tem 82 anos. De onde que ele vai tirar, sei lá, ideias sobre LGBTQIA+, fobia? Ele não tem de onde tirar. Então, se hoje ele tivesse uma criança na escola, ele precisaria da escola para ajudá-la a pensar sobre isso, a melhorar sobre isso. E eu gosto muito de pensar que educando as crianças, são essas crianças que vão levar também esse debate para a família, né? Então, é trazer a família para a escola, mas também aqui, na interface entre a escola e a família, que é a criança, é ela que vai ser o elemento de transformação da família. Então, eu sou muito contra uma frase assim, porque educação se traz de casa. Aqui a gente só ensina conteúdo. Essa não é a escola que eu quero. E essa não é a escola que vai criar a sociedade que a gente quer, né? Porque para a gente construir a sociedade que a gente quer, a gente vai precisar desconstruir essas estruturas e para isso a gente precisa revelar. Então, às vezes também a gente vê uma família que é mais conservadora e quando a criança vai para casa tocando nesses assuntos, a gente vê que existe uma mudança. Mas para isso, essa teoria tem que ter vindo de algum lugar. Essa fala tem que ter vindo de algum lugar. Essa conversa tem que ter vindo de algum lugar. Então, se a família não vem, a gente bota na criança a responsabilidade de levar o recado. Eu acho muito importante, mas a gente precisa, sim, abrir mais a escola para a família de uma maneira profunda, de uma maneira real.
Não só chegar e falar assim, teu filho está com nota baixa aqui. Mas não, quem é teu filho completamente? Como é a tua vida completamente? Como é essa comunidade aqui da qual essa escola faz parte? Como que nós podemos contribuir? A escola para a comunidade, a comunidade para a escola. É uma simbiose, né? Sim. Então, penso que a família tem um papel muito importante, mas a escola também. A escola não é só transmissora de conteúdo. A escola precisa tá nessa comunicação e precisa também se transformar e se repensar conforme dialoga com a família. Acho importante isso. Perfeito. E a gente tem também mais uma pergunta do público. Vamos ver qual que é. Você acha que os pais sentem dificuldade em criar seus filhos sem intolerância em um mundo que promove tanto ódio? Esse é um tema importante e tem até liga com a primeira pergunta, né? Sim, fez sentido. Eu penso assim, se a família já tem o desejo de criar esse filho, essa criança ou esse adolescente com uma perspectiva mais diversa, mais tolerante, apesar da palavra tolerância a gente não gostar muito, mas querer tirar o filho desse ambiente de intolerância, de preconceito, de opressão, de ter esse desejo, já começou muito bem. Hoje eu vejo também uma outra coisa importante, que é a quantidade de informação que a gente tem acesso na internet, né? Então, eu penso que isso é um ponto muito positivo. Eu vejo os pais dos meus alunos, às vezes, querendo saber quais são os influencers que eles seguem. Vários grupos de discussão que eu participo, as pessoas perguntando assim, qual youtuber que eu tenho que assistir, Então, essa busca eu acho incrível e tem muita gente boa falando sobre diversidade na internet. Hoje é imensa a quantidade. E muitas vezes eu falo, pergunta para o teu filho. Pergunta lá, vê o que ele está assistindo, pergunta para ele. E é impressionante como quando a gente ouve o adolescente, ele já traz a resposta que a gente estava procurando. O que eu tenho que saber para falar para ele? Senta com ele e fala, então, conta aí. Ensina aqui para a mãe. O que é esse negócio aí de antirracismo? E quando eles têm essa abertura, eles vão. Porque eles são muito rápidos. A criança, adolescente aprende muito rápido. Eles sacam as coisas muito rápido. Então, só de ouvir, a gente já tem aí uma facilidade muito maior. As crianças têm um acesso, né? E outro caminho é o que eu falo, que também conversa com o meu livro. Faça boas escolhas. Procure editoras progressistas, procure acessar programas que vão tratar dos temas de uma maneira que não é intolerante. E assim, existe muito material para isso. Hoje eu vejo isso como uma facilidade muito grande para aqueles que desejam, né? A dificuldade é mais o não desejo mesmo. A dificuldade que eu vejo, também a gente está passando por uma onda conservadora no mundo inteiro, né? E, na verdade, eu vejo essa como uma contra-onda, né? Porque quando existe esse desejo de ser conservador, o que é? O conservar. Eu quero conservar como era antigamente. Porque essas ideias novas me incomodam. Então, esse incômodo que é um pouquinho doído, mas é um incômodo do aprendizado, que vai ter que existir, né? Então, quando existe a tentativa de voltar para o conservador, de pensar num passado, naquele tempo que era bom, esse tipo de fala, é o tipo de fala que revela a dor que eu estou sentindo quando eu falo, meu Deus, então existe coisa diferente de mim. Não quero pensar nisso. Naquele tempo não tinha isso. Essa é a dificuldade. É você entender que aquele passado glorioso, na verdade, é que a gente guarda uma imagem muito, muito, muito bem editada desse passado, mas não é que não tinha tudo isso aí que está aí. Tinha, mas estava todo mundo escondido dentro do armário. E agora que a gente está podendo ser o que a gente é, isso pode incomodar muito. E essa dor... Bom, mas também se está doendo, revela que tem coisas acontecendo, que também é muito bom. Eu sou uma otimista, eu não gosto de falar de dificuldade. Eu gosto de falar do jeito que a gente vai fazer para resolver isso.
Sim. E, bom, a gente vai ter que encerrar. Tá um papo muito bom e passou muito rápido. De verdade, você vai ter que encerrar. E antes disso, você quer passar suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar o livro? Legal. Bom, podem me seguir no Instagram, @mauraestragando, porque eu estou sempre estragando o papo da rodinha. E para comprar esse livro e outros mais que seguem a mesma linha, no site da Saíra, que é a editora, Saíra, com S, sairaeditorial.com.br. Lá vocês vão encontrar os outros livros da coleção Outras Vozes, que vão tratar de diversidade, de inclusão. Tem um outro maravilhoso que vai sair agora, que é a história de um menino que leva os 2 pais para a festa da escola. E é lindíssimo, delicadíssimo. O outro, que é o Tudo Bem Não Ser Igual, que é a história de uma raia no fundo do mar, que descobre que ela é diferente e como que os bichos ali do mar trabalham com isso. Então, são livros bem bacanas que eu recomendo. Eu recomendo todos da Saíra, que eu sou apaixonada por essa editora que eu trabalho. Levar a diversidade para a criança de forma com a literatura, né? Porque você está levando a literatura, o livro, sabe, o gosto por ler e também o aprendizado da diversidade. Eu acho que tudo isso. De uma maneira natural, gostosa, como tem que ser, né? Exatamente. Então, eu só te agradeço, Maura. Foi muito legal, foi muito proveitoso. E quem viu essa entrevista vai com certeza ter mais o que falar e mais o que pensar sobre o assunto. Não tem discussão isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Então, gente, a gente vai ter que encerrar aqui essa entrevista. Se você não conseguiu ver, você pode ver no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã. E a gente volta depois de um rápido intervalo. Bom, gente, chegou aquela hora do programa que todo mundo gosta, que é tão aguardada. E nessa sexta-feira, nada melhor do que uma coisa fácil, rápida. Porque assim, passou a semana toda cozinhando, que é uma coisa que você possa fazer rapidinho, sem gastar muito tempo, poucos ingredientes, que fique gostoso, que fique leve. Tem uma resposta e vamos fazer aqui agora, que você vai poder fazer junto comigo. A gente vai fazer guacamole. E assim, eu sei que no Brasil não é muito normal a gente usar, costume a gente usar o abacate para fazer coisa doce, né? Aliás, coisa salgada, porque coisa doce é o que a gente faz, na verdade, né? Então, para fazer coisa salgada, acaba que a gente não usa muito abacate, mas eu vou usar aqui e eu te digo que fica muito gostoso, porque eu faço na minha casa, os meus amigos gostam, minha família gosta e é uma coisa nova, diferente, dá para você tentar. É uma comida assim tradicionalmente mexicana, mas que aqui no Brasil eu sei que faz sucesso. Então, eu vou te ensinar. E vamos lá para os ingredientes. O que você vai precisar para fazer essa receita? E a gente vai ter o seguinte: você vai precisar de um abacate médio, um tomate, uma cebola roxa pequena, um dente de alho socado, uma pimenta dedo de moça, azeite, suco de limão, sal e um saco de tortilhas ou alguma coisa assim que você preferir, chips, tudo vale, fica bom. E, bom, o que a gente vai fazer? Muito simples. Vamos precisar aqui desse abacate. Eu vou pegar esse recheio dele aqui, vou tirar esse recheio. Inclusive, deixa aqui eu já deixar o azeite perto de mim, né? Que eu já vou usar. E aí eu vou tirar o recheio do abacate. Coisa muito simples. É bom que o seu abacate seja maduro, porque aí fica mais fácil, né? De retirar aqui. E de amassar também, que é o próximo passo. De tirar o recheio dele. Então, você vai precisar dos dois, né? E já pode deixar aqui de lado, que você não vai usar mais. O meu tá um pouquinho verde, né? Na verdade, não tá muito maduro, não. Mas dá pra fazer sim. Se você puder escolher na sua casa um que esteja mais molinho,
é o ideal. Porque como a gente vai amassar ele tipo um purezinho de batata, como se fosse, né? A gente vai amassar. É legal que fique bem molinho. Então eu vou tirar aqui a parte do meio, que aí vai dar pra usar. Então beleza, tirei uma parte aqui do meu abacate. E como que a gente vai... Deixa eu até limpar aqui, ó, sujei um pouquinho. Como que a gente vai amassar ele? Com um garfo mesmo. Então você pega aqui as partes do seu abacate e começa a amassar. Vou amassar o meu abacate como se fosse um purê de batata, assim, com um garfo mesmo. O meu abacate, como eu disse, ele tá um pouquinho verde, mas a gente vai fazer assim o possível. Na sua casa você tenta escolher um abacate que esteja um pouco mais molinho, porque vai facilitar bastante. Mas assim, não tem problema também de ficar pedaçudinho. E aquilo que não der para usar assim, ó, se o seu tiver igual ao meu, você pode até retirar, deixar de lado e usa suas partes mais molinhas. Mas a gente vai amassando aqui. Pode até ficar um pouquinho pedaçudo. Bom, gente, amassei, olha, foi difícil porque ele tava verdinho, mas consegui amassar. Tá aqui amassadinho, ó. Tem uns pedacinhos, mas isso não é um problema, porque como já vai algumas coisas, por exemplo, cebola, tomate, não tem problema em ficar pedaçudo, tá? Não tem problema mesmo. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar o que tem aqui, né? Eu já tô com o meu tomate cortado ele já tá em cubinhos. E não precisa ser muito... Depende da sua preferência. Se você gostar daqueles bem pequenininhos, corta mais fininho. Gostar assim deles como eles estão agora, também não tem problema. E eu já vou adicionar aqui na minha mistura. Como eu peguei um pouquinho menos do que um abacate todo, eu vou adicionar até um pouquinho menos de tomate. Vou deixar um pouquinho aqui no potinho. Vou pegar também cebola roxa, já picada também. Então eu já coloquei aqui uma quantidade de cebola. Vou adicionar também o alho. Então a gente vai aqui dar uma misturadinha na nossa guacamole. E vou precisar também colocar o restante dos ingredientes. Vamos colocar aqui azeite e limão. Eu vou colocar aqui o meu suquinho de limão, que eu vou espremer na hora. E também esse. Um pouquinho de azeite. Achei. E a gente vai colocar um pouquinho de azeite. E vai misturar também. Bom, e a gente aqui tá amassando, né, misturando tudo. Já coloquei a maioria das coisas. O que falta aqui basicamente vai ser sal, né, um pouquinho para dar um sabor. E vou usar uma outra colher, né, para pegar o sal, né, gente, porque senão vai sujar. Então, também vou aproveitar e pegar uma faca, porque eu vou precisar cortar minha pimenta dedo de moça, que a gente também vai usar. Então eu vou colocar um pouquinho de sal e vai no olho. Você na verdade vai precisar provar para ver se está com o sal adequado. Eu vou colocar aqui a quantidade que eu acho que tá bom, que é mais ou menos... eu usei essa colher grande, mas você pode usar uma de chá. E meia colherzinha de chá já resolve, tá? De sal. E a gente vai precisar também de cortar essa pimenta dedo de moça, essa aqui bonitinha, famosinha. Só que
sei que muita gente tem esse problema com pimenta, né? Às vezes tem baixa resistência à pimenta, então não precisa colocar. É tradicional dessa receita, mas não precisa, ou usa uma alternativa, tipo pimenta do reino, sei lá. Já é um pouco mais fraca e já funciona também. Então eu vou usar só um pouquinho dessa, porque se eu usar muito, ninguém vai conseguir comer, vai ficar super forte. Eu sei que tem gente que gosta, mas aqui eu vou fazer só um pouquinho. E aí eu vou cortar bem fininho. E aqui eu vou até descartar esse abacate aqui e cortar um pouquinho a minha pimenta. Pegar mais um pouquinho, vou usar metade dela. Essa aqui tá com semente, mas aí você tira essa semente. Ou se quiser, compra sem semente, que já facilita. Ó, e é bem fácil, na verdade eu te descartei a maior parte. E aqui a gente vai deixar ela cortadinha, só pra misturar um pouquinho. Então eu tô tirando aqui a semente, né, pra facilitar. E ó, já tá cortadinha, vou pegar aqui. E vou colocar. E essa tá forte, eu tô sentindo daqui, ó, o cheiro dela e tá muito forte já, gente. E aí você vai misturar aqui no seu guacamole, de forma que fique todos os ingredientes misturados, bem uniforme. Então, já estamos aqui com a nossa receita pronta. Basicamente, já foi isso. O que você vai precisar agora é colocar suas tortilhas ou suas chips num prato bonito. Vou montar junto com você para você ver como é que é. E essa mistura dentro de um potinho, e aí você pode servir em reuniões de amigos, ou pode comer como jantar, você que escolhe. E eu vou lavar aqui a minha mão, né, porque pegamos em pimenta. Se eu colocar essa mão em algum outro lugar, vai ser difícil, tipo no olho. Não vou ficar bem tão cedo, na verdade, se eu colocar essa mão em qualquer outro lugar. Então, eu já lavei. Eu vou pegar aqui um prato e um potinho. Esses daqui vão ser pra gente montar da forma como deve ser, né? Vou tirar isso daqui, já usamos. Aqui eu vou colocar o meu guacamole dentro aqui. Vou usar essa colher. Vou colocar primeiro. Então, vocês podem até, ó, me acompanhar. Vou colocar dentro de um potinho. E ele fica pedaçudo mesmo, gente. Essa é a receita. Pedaçudinha. Que quando você comer, você vai conseguir sentir cada um desses ingredientes. E vai ficar muito gostoso. Você monta assim, ó. De forma bem rústica mesmo, né? Vou dar até pra colocar tudo. Colocar tudo. Coloquei. Já tirei esse prato daqui. E aí a gente vai montar assim, ó. Bem rústico mesmo. Ah, inclusive, se você quiser adicionar algum tempero tipo cheiro verde, à disposição também, vai super bem. Eu não coloquei porque sou do time que não gosta muito, mas se você quiser, você pode. Coloquei aqui no meu prato. E vou colocar as minhas tortilhas aqui, com a mão mesmo. Tô com a mão limpa, já acabei de lavar. E ó, fiz baguncinha, mas não tem problema. Tô colocando aqui as tortilhas ao redor mesmo do potinho da guacamole. Porque no final vai ficar bem bonitinho. É tipo aquele típico prato que a gente serve em reunião de amigo. Depois da pandemia, quiser fazer uma reunião com seus amigos, você já tem aqui uma opção que é fácil e é rápido, né? E também esse prato tem muito cara de sexta-feira, gente. Vamos falar a verdade. Sexta-feira, coisa rápida e super assim, ele não é quente, então você pode usar, tá calor, faz isso aqui numa sexta-feira, né? Com os amigos e é isso. Então aqui a gente usou a quantidade, só vou limpar para ficar bonitinho.
E tá pronto. É isso, basicamente já terminamos. Você viu, é fácil e é rápido, como eu prometi. E também, ó, tá bem bonito, eu tenho certeza, fica bem gostoso aqui, ó. Se vocês quiserem olhar direitinho. Então aqui vou até experimentar, ó, já está pronto. Você pega aqui com a sua tortilha mesmo, ó, ou com seus chips, como você preferir, ó. Aqui na tortilha e come. É isso, gente. E tá muito bom, vou te falar, tá muito bom. Você tem que fazer aí na sua casa. Bom, gente, essa foi a receita de hoje, guacamole. Costumo fazer na minha casa e todo mundo gosta. Eu espero que você faça na sua casa, que você goste. E se você fizer, pode tirar uma foto e marcar a gente lá nas redes sociais. O Instagram é @boamanhanatv. E no YouTube, caso você queira ver essa receita de novo, perdeu alguma parte, ou, enfim, quiser compartilhar com seus amigos, veja lá no nosso canal no YouTube, Programa Boa Manhã. E também temos o site www.programaboamanhã.com.br. E a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa sexta-feira aqui de manhã com você. Eu gostei muito da companhia de vocês. Eu espero que a gente se veja na segunda-feira de novo. E a gente vai ficando por aqui e tchau!